This episode is brought to you by Espolón Tequila. Slow, sticky, snoozy. They call these the dog days of summer. But Espolón? They don't do boring. Welcome to the Marg Days. Espolón Tequila. 100% blue Weber agave, born to shake up your summer. Just add lime, agave, and a little attitude. Visit espolontequila.com. Espolón Tequila, 40% alcohol, volume 80 proof. Copyright 2025 Campari America, New York, New York. Drink responsibly. Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice, and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal, and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. Ei, som, teste. Ei, oi, aqui é o Zero e eu falo de uma nave muito distante. Se você recebeu essa mensagem, que bom, porque eu preciso te contar o que está acontecendo aqui em cima. Todo mundo, todas as outras crianças começaram a correr e subiram. Quem conseguia, o mais velho conseguiu subir no pé de manga com medo. Os outros começaram a se espalhar e só ela que ficou de cara com esse ser. Olá, seja bem-vindo de volta à nossa nave flutuante. Hoje, sem muita cerimônia, deixarei um relato contado de 2 formas. Primeiro, Valmir nos conta o que sua mãe passou ainda criança. Em seguida, ouviremos a voz de quem viveu aquilo tudo e esteve frente a frente a algo quase indescritível. Muito bem, eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Bom, como eu havia dito, eu vou enviar o relato da minha mãe. E eu acredito e penso que ela teve algum encontro ufológico, não sei. Vocês aí entendam como bem entender o que aconteceu com ela. O relato se passa na cidade de Altinho, Pernambuco. É uma cidade pequena que, além do centro da cidade onde tem um comércio, existem os sítios. No caso, ela morava num desses sítios que a cada 1 quilômetro é o vizinho mais próximo. Então, na época que ela fala que ela teve esse relato, ela fala que tinha em torno de uns 8 ou 7 anos. Junto com ela estava um irmão dela mais velho que tem um problema de gagueira. Tinha mais 2 irmãs mais novas que ela e tinha mais 2 crianças que era vizinho dela ali. E como tem essa distância de um vizinho para o outro, os mais próximos ali vão brincar e tinha um rio próximo e tudo mais. O que ela conta é o seguinte: perto da casa dela existe um pé de manga. Inclusive que até hoje existe esse pé de manga lá no sítio da minha avó. E ela indo para a casa da vizinha, que ela estava cuidando dessas 2 meninas mais novas, ela estava passando por perto desse pé de manga e
E quando de repente ela se deparou, diz ela, o que ela lembra, de um homenzinho, parecia uma criança de cor rosa. Todo mundo, todas as outras crianças quando viram, começaram a correr e subiram. Quem conseguia, o mais velho conseguiu subir no pé de manga com medo. Os outros começaram a se espalhar e só ela que ficou de cara com esse ser. O que ela lembra é que esse ser, ele era meio rosa e não tinha sexo. E parecia uma criança, a estatura de uma criança. Ela falou que ela olhou para a parte genitália desse ser e via tipo uma mancha rosa. Aí eu até perguntei para ela se ela conseguiu ver o rosto e tudo mais. Ela fala que não conseguia, ela não lembra, ela só lembra do pescoço para baixo, que era um ser rosa, e que quando as outras crianças viram, que conseguiram falar, para elas era o tal do Papa-Figo. O Papa-Figo para eles, eu acredito que seja tipo um bicho-papão, alguma coisa do tipo. Pelo relato que ela fala, porque quando eles viram, eles gritaram Papa-Figo e saíram correndo. E daí ela se deparou com aquele ser olhando para ela, só que ela não conseguia ver o rosto dele. E com o tempo, todo mundo gritando, ela ficou parada, estática, olhando. E simplesmente o ser pegou e foi se afastando dela. E ela sem se mover, olhando, se afastando, até sumir. Esse foi o relato dela, que aconteceu com ela quando ela tinha uns 7, 8 anos. Como para ela e para os outros era o Papa-Figo, e ela morava na roça, então ficou por isso mesmo. Era o Papa-Figo. Ela contou para os outros irmãos mais velhos, contou para a mãe dela que uma criança, quase ninguém vai dar muito, como é que se diz? Não vai dar muita importância para o que está falando, né? Aí, com o passar do tempo, ela diz que quando ela ia dormir, ela sentia tipo alguma coisa que não deixava ela pegar no sono. Tipo, ela fala que parecia esses lasers, que quando ela fechava o olho ela ficava vendo tipo uma coisa que não deixava ela dormir. Era como se fosse um laser passando no olho dela. E ela virava para um lado, não conseguia dormir, virava para o outro, e aquela luz não deixava ela pegar no sono. Tanto é que ela começava a chorar, chamar a mãe dela, e a mãe dela falava que essa menina vai morrer, porque nunca vi isso. Coisa do pessoal da época, né? E foi passando o tempo, ela, como é uma região, como é que se diz, montanhosa, tem bastante colina, é bem íngreme o terreno lá. Ela via umas bolas de fogo, eles chamam de tocha, a famosa mãe de ouro. Tanto é que eles viam e tipo essas bolas se cruzavam, se batiam, e eles de longe via aqueles negócios nas serras e ficava falando: a mãe de ouro tá brigando. Enfim, passado um bom tempo, quando ela veio para São Paulo, ela casou com 20 e poucos anos, veio para São Paulo. Aí ela, aqui em São Paulo, ela começou a ver coisas sobre OVNIs, disco voador e tudo mais. Foi aí que ela começou a lembrar dessas coisas que ela tinha. Tanto é que um dos irmãos dela pegou e falou: tá vendo? Lembra o Papa-Figo que você tinha visto, que você chegou falando em casa? Então, provavelmente deveria ser um ET. E ela não entendia muito bem, mas quando ela veio para São Paulo, ela começou a ver esses casos ufológicos e disco voador e tudo mais. Ela acredita até hoje que foi um encontro ufológico ou ET, alguma coisa do sentido.
no local onde deveria ter os órgãos sexuais, não existia órgão sexual nem volume, existia uma mancha vermelha. Vermelha. Na pele. Tá. E que cor que ele era? Ele era um verde puxado com amarelado dourado. Um verde meio amarelado dourado? É. E o que mais que você lembra? Eu lembro que ele era liso, todo liso, como se estivesse brilhando assim. Não sei se era óleo ou era brilho. E que tamanho que ele era? Pequeno, estrutura bem pequena. Você tinha quantos anos mais ou menos? 7, 8? 6, 7, por aí. Aí ele era mais ou menos da sua altura ou era maior? Na minha época, que eu tinha 6, 7 anos, ele era um pouquinho maior. Ele era como se fosse anão. Hominho, velho, com estrutura de criança. O rosto, você lembra do rosto dele? Nunca consegui ver o rosto dele. É. Já me perguntaram isso. Eu não só lembro dele da cintura para baixo. Então, Ele tinha estrutura de homem velho, porém tamanho de anão. Essas pessoas que não crescem. E como é que foi que vocês viram ele? É assim. Tava eu e meus 2 irmãos, minha irmã mais nova que eu, 1 ano, né? Se eu tinha uns de 6 e 7 anos, minha irmã deveria ter uns 5, uns 6, não tem uma base certa, mas era por aí, entre 6 e 5, por aí. E o meu outro irmão, problema mental, esse não consegue lembrar de nada. Inclusive eu fui até agora pra lá e perguntei pra ele se ele lembrava, ele disse que não lembra de nada. E a outra menina era uma menina bem mais nova que a gente, uns 3 anos. Nós era em 4 crianças. Brincando embaixo de um pé de manga, na sombra, brincando com areinha. Ali chovia, passava um riachinho e deixava sempre uma areinha. E a gente tava brincando debaixo daquele pé de manga com areinha. E do lado do pé de manga tinha uma trilha. Quem mora em fazenda, em sítio, no meio do mato, as estradas de lá é trilhas, no meio do mato. Uhum. Aí nessa trilha a gente tava lá, todo mundo distraído, brincando. Ninguém nunca tava pensando que isso fosse acontecer. E a gente tava lá brincando com a areia debaixo da sombra daquela árvore. Eu lembro que era mais ou menos umas 2 horas da tarde, um solzão estralando. E a gente brincando naquela sombra, até a árvore fazia, né? Quando de repente nós se viramos todo mundo de uma vez, todo mundo percebeu, de uma vez só. Então vocês perceberam alguém passando, alguém... Parado, não chegamos, quando a gente bateu a vista que percebemos todo mundo junto de uma vez, assim, não sei como explicar isso. Ele estava parado assim, olhando, observando a gente. E qual foi a reação? A reação foi, meu irmão mais velho corre, alguém deu um grito, eu não lembro qual das crianças ou quem gritou. O meu irmão mais velho, que tinha problema mental, não é tão problema sério, ele só tem uma gagueira, mas ele só não conhece dinheiro, mas ele anda, ele tem mais ou menos um conhecimento, ele não é totalmente deficiente. Ele correu com o pé de manga, para subir no pé de manga, é uma forma de defesa dele, né? Com medo. E a minha irmã e a outra menininha pequena também correu junto, com medo, chorando. E eu fiquei estatalada assim, pra ele, parada. Eu não corri, eu não tive nenhuma reação. Não teve medo, nada? Eu não lembro que eu tive medo. Não lembro. Eu só lembro que ele ficou parado e ficamos por um bom tempo. Ele frente comigo e eu frente com ele. Só que, porém, ele também não estava tão próximo de mim. Ele deveria estar daqui ali, o quê? Quanto dá daqui ali de distância? 1,5 metro. É, por aí. 1,5 metro de distância. E ali a gente ficou um tempão. Eu consegui observar a estrutura dele, a cor da pele. Eu consegui ver esse detalhe. Porque não tinha genitália. Não tinha volume de genitais nenhum. Não tinha peito, era tudo reto. Não tinha peito, era tudo reto, não tinha nada. Só que tinha essa pele brilhosa dele, nessa parte onde deveria ter um órgão sexual, tinha uma mancha vermelha formando o mesmo cavalo aqui, ó.
entre as pernas. Era uma mancha vermelha, não era órgão. E aí o que aconteceu? Aí, quando as crianças deu esse grito, que a gente não estava muito longe de casa, aí eu lembro que a mãe da menininha, que era Sueli, que estava com a gente na época, perguntou assim: meninas, o que está acontecendo? Venham-se embora, senão o Papafilho vai pegar vocês. Aí eu achava que aquilo era o Papafilho. E aí? E aí demorou aquele tempo, eu não lembro quanto tempo ele ficou paralisado frente a frente comigo. E ali ele foi lentamente, sem nenhuma reação, nem apavorado, nem nervoso, foi subindo pelaquela estradinha de terra no meio do mato, que é mato de um lado do mato do outro, e foi-se embora. E aí eu não vi mais nada. Sim. Depois disso você não viu mais nada? Depois disso eu vi várias luzes no céu, porque lá a gente não assistia rádio, não tinha TV, a gente era isolado, vivia no meio do mato, no meio da selva, como se fosse índio. Só que a gente sempre via, né, de noite, luzes. E aí quando a gente via essas luzes, era sempre assim, entre 6h30 e 8 horas da noite, até às 10 horas da noite. Minha mãe desligava tudo os candeeiros, as lamparinas, que era porque disse que se ficasse fazendo sinal, o meu avô, que eu não conheci, disse que ficou fazendo sinal e ela veio, uma luz dessa veio pra cima da casa dele. Meu pai contava. E essa luz esquentou arrotando o telhado da casa, que fazia uma claridade muito grande dentro de casa, que ele sentia até o calor daquela luz. Então a gente ficando com essa lenda e com esse medo, né? Meu pai, quando era criança, disse que chegou isso a ocorrer na casa deles. Levou muitos anos, uns 15 anos, para chegar à energia elétrica. Quando foi em 87, eu estava com 20 anos. Aí eu casei e vim embora para cá. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, que estava meu irmão aqui, um dos meus irmãos mais velhos, eu tinha esquecido de tudo que tinha acontecido. Tudo tinha apagado da minha memória. Aquilo não ficou um trauma, não ficou nada. Aí o meu irmão falou assim: Marlene, sabe aqueles hominhos pequenininhos que você viu? Ele existe. Aí eu: como assim? Que homem? Você não viu um homem pequenininho, verdinho, assim, assado lá naquele pé de manga? Aí foi quando eu lembrei, eu falei: sim, lembro, eu te contei, não foi? Ele falou: foi, então, esse hominho existe. Aí ele colocou numa rádio, que essa rádio estava falando sobre extraterrestre, OVNIs, principalmente falando sobre esses ETs que são de raça verde pequena, de estrutura pequena. Aí foi quando eu passei, em 87, a ter conhecimento que isso poderia existir. Aí eu comecei e aí eu ouvi uma entrevista de um grupo de ufologia falando que a gente só vê se começar a prestar atenção e olhar para o céu. Eu comecei a olhar para o céu de São Paulo e eu comecei a ver muitas luzes. E aquele ufólogo que a gente falou com ele, o que ele falou pra você? Lembra? Que ligou, aí você conversou com ele. Como é que foi a conversa? Você lembra? Ele falou, eu lembro da conversa, ele perguntou... Você lembra o nome dele ou não? Não lembro o nome dele. Aí ele falou que geralmente muitas crianças, tem muitos relatos de crianças, até de 7 crianças que já foram, que viram as mesmas coisas que eu vi, que eles aparecem mesmo para crianças. E ele falou assim que geralmente essas pessoas que têm esse contato com esse terrestre vieram para trabalhar para a sociedade gratuita, vieram para trabalhar voluntário, para fazer o bem para a sociedade, a troco de nada, a troco de dinheiro não, veio para fluir a sociedade, para ajudar, para acrescentar em alguma coisa. E que eles colocam um projeto nessas crianças de até 20 anos à frente, que pode acontecer. Por exemplo, ele disse assim, ele pode ter colocado um projeto no seu filho, e era você.
E aí ele queria me hipnotizar. Ele falou assim, eu sou hipnotizador, só que ele falava comigo como se ele fosse um investigador de polícia. Ele perguntava as coisas em cima da letra e não deixava eu ter tempo nem de pensar para responder. Você ficou quanto metro? 40 centímetros de distância? 1 metro? Ele fazia esse tipo de pergunta. Você viu o rosto dele? Aí eu falei, não. Ele disse, geralmente eles só deixam você lembrar aquilo que eles querem, porque eles colocam e tiram de você o pensamento, eles hipnotizam você, eles só deixam você lembrar daquilo que eles querem. Aí ele falou assim, você trabalha com alguma comunidade voluntária? Eu falei, não. Ele falou assim, o que você faz? Eu sou cabeleireiro. Ele falou assim, então tem tudo a ver. E você, esqueci, eu aquário, o seu filho, peixe é sensitivo, tem que estar tudo relacionado. Era como se ele tivesse, depois eu percebi que era como se ele tivesse me hipnotizando do outro lado, porque a distância, eu não lembrava da distância que eu fiquei parada, frente a frente com ele. Quando ele começou a perguntar, eu comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava, entendeu? Ele começou a fazer aquelas perguntas bem em cima, assim, direta, sem dar tempo eu responder, e parecia que eu estava vivendo o momento de novo. Então eu acho que aquele cara estava me hipnotizando pro outro lado da linha e eu não estava percebendo. Aí ele falou assim, você quer ser hipnotizada? Eu sou hipnotizador. Só que eu não sou muito bom hipnotizador, mas eu tenho um amigo que hipnotiza, só ele para falar o que ocorreu aquele dia. Eu falei assim, ai não, moço, eu tenho vontade de fazer hipnotização, mas eu morro de medo. A regressão. Assim, geralmente a pessoa que tem esses contatos, ela tem depressão, porque ela tem muita informação e essa informação está embutida e ela quer jogar para fora, quer se expressar e não consegue. E naquela época eu estava com uma crise de depressão. Então, aí eu falei assim, nossa, tô até ficando com medo. Eu comecei a ficar com medo, eu comecei a entrar em pânico. O homem começou a falar como se estivesse me hipnotizando e eu comecei como se eu estivesse vivendo o momento. E lá no sítio, acho que você chegou a comentar comigo que quando você ia dormir, você via tipo laser no seu olho. Ah, sim, era quando eu foi era depois? Criança. Não, foi bem antes, era quando eu era criança. Era antes ou depois do contato? Foi antes, bem antes do contato. Ah. Eu era criança e eu era perturbada por uma luz que colocavam dentro do meu olho. Naquela época eu nunca tinha visto laser. Essas luzinhas laser que eles têm e de várias cores. Eu nunca tinha visto luzes de lasers. Algo mexia e me incomodava. Eu colocava no meu olho esses lasers de várias cores no meu olho e eu me virava para um lado e quanto mais eu fechava o olho para mim não ver, mais aquilo me incomodava, mais eu via, mais me irritava e mais me deixava inquieta e eu acordava chorando todo dia. Podia ser de noite, podia ser de dia. Eu acordava passando mal, eu acordava chorando e minha mãe falava assim, eu não sabia explicar o que era. Aí minha mãe falava assim, essa menina ainda vai morrer, ela só acorda chorando. E aí isso acontecia direto. Isso antes de ter visto... Antes de me ter visto esse ET verdinho. Verdinho, puxando pro amarelo. Nem era amarelo, nem era verde. Ficava entre amarelo, verde e brilhoso. Olha, eu não sei, toda vez que eu vou tentar fazer uma parede, eu tento chegar à cor dele, porque eu lembro. E essa parede, se ela ficasse um pouquinho mais verde, ela tinha dado a tonalidade. Pra você ver como chega quase perto da coisa. Agora, não era glitter que tinha nele, era brilho. Tipo como se fosse um óleo. Um óleo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Pra mim, luzes não é novidade. Eu tenho muita curiosidade de ver um extraterrestre, só que eu tenho medo dos cinzas, dos outros, que comecei a pesquisar, diz que tem um cinza que é do mal, tem outros extraterrestres que é violento, outros que quer pegar o ser humano para fazer pesquisa, mas esse verdinho eu sinto que é amigo, eu queria encontrar com ele. Eu sou doida para encontrar com ele.
Eu não teria medo se eu encontrasse com ele. Então tá certo, então. Alô, aqui é o Zero mais uma vez e antes de desligar o seu rádio, saiba que nós estamos enviando essas mensagens há muitos anos. E caso você queira saber um pouco mais do que está acontecendo aqui na nave, pesquise por Relatos Flutuantes no Spotify. Nossa tripulação está aguardando ansiosamente aqui em cima. E até lá, não se esqueça, nós somos uma nave.